Fala pessoal, hoje nós damos início a uma série de análise de empresas. Nós faremos vídeos longos para vocês entenderem como a gente analisa uma empresa, começando desde a história daquela empresa até os fundamentos, análise gráfica, acontecimentos, o que influencia, análise setorial, entre outras. E a escolhida do dia hoje foi a Petrobras. Então, para abrir essa série de vídeos que nós vamos fazer, nós escolhemos essa empresa, uma empresa estatal conhecida por diversos brasileiros. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, espero que vocês gostem e acompanhe o nosso canal aí que tem uma série de novidades chegando por aí, tá bom? Solta a vinheta. Vamos lá, pessoal, vamos falar dessa queridinha de muitos brasileiros aí, que é uma empresa que a gente tem que ter orgulho e muitas vezes ela se confunde com a história do Brasil. Então, antes de tudo, a gente precisa entender que a Petrobras ela é uma empresa que atua na cadeia inteira de petróleo. Então, ela está desde a extração, exploração do petróleo, o refino, a comercialização e o transporte. Então ela é uma empresa bem verticalizada que ela consegue concentrar e controlar a cadeia como um todo. Isso é um ponto muito positivo para qualquer empresa, tá, pessoal? Muita gente acha que o Brasil não exporta petróleo, mas vocês estão equivocados. O Brasil exporta petróleo hoje para mais ou menos 20 países. Entre esses países estão China, Estados Unidos, Chile, entre outros, tá? Antes da gente começar a analisar, conhecer um pouquinho da história da Petrobras, eu gosto de entender o mercado que ela atua, como toda empresa, né? Antes da gente fazer análise, a gente tem que falar um pouquinho, entender o contexto que essa empresa está. Então a Petrobras, como a gente sabe, a principal matéria-prima dela é o petróleo, né? Então o petróleo é uma matéria-prima finita, que cada vez mais vai ter menos no mundo, porque ele é uma matéria-prima que está lá e não tem como produzir, criar mais petróleos, né? O petróleo está lá na natureza, a gente cabe a nós explorar ou não. Porém, ele é finito, um dia ele vai acabar. Não sei quanto tempo, não sei se vão descobrir mais poços de petróleo, mas é importante a gente saber isso, né? O petróleo ele tem registro aí de 400 anos antes de Cristo, que já era utilizado, então se você for puxar um pouquinho de história aí, de curiosidade, até biblicamente falando, o petróleo está na Arca de Noé, o petróleo está nos jardins suspensos da Babilônia, o petróleo está nas pirâmides do Egito, então usando na impermeabilização e na construção, o petróleo já está presente há muito tempo, né? Em 1845 foi feito o primeiro poço de petróleo no Azerbaijão. Em 1870, o John Rockefeller montou a primeira empresa aí de exploração de petróleo mesmo, uma petroleira, vamos dizer assim, que foi a Standard Oil Company. Então é legal a gente entender um pouquinho da história para contextualizar. Hoje o petróleo é responsável por 30% da matriz energética do mundo. Ou seja, o petróleo é muito relevante. Por mais que muitos achem assim, vai começar a sair carro elétrico, a tendência é usar menos combustível, gasolina e diesel. Mas o petróleo não é só utilizado para isso, gente. Ele está lá no gás de cozinha, na borracha, no nylon, no poliéster, em plástico, em remédios também, né? Então, assim, tem muitos fins o petróleo. Eu não acho que eles vão conseguir desligar a chavinha do dia para a noite e falar, não vamos mais usar petróleo, né? Os Estados Unidos aí, como grande potência mundial, o maior consumidor de petróleo do mundo, em 2018 nós estamos falando de 20 milhões de barris, né? E também hoje o maior produtor, superando aí a Arábia Saudita e Rússia. Falando ainda do mercado de petróleo, a gente precisa entender que existem basicamente dois tipos de petróleo, o WTI e o Brent. O WTI é um petróleo tem uma concentração muito grande no Texas, nos Estados Unidos. Já o Brent, que é o petróleo nosso brasileiro, ele já tem uma concentração mais forte na Arábia Saudita. Então, vocês vão ver muitas análises aqui no Brasil, a gente sempre vai falar muito do Brent, né, que é o preço mais relevante para a gente, porque é o nosso petróleo aqui no Brasil. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender também nesse mercado é que existe a OPEP, né? A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP basicamente é um cartel e esse cartel é uma união de países e eles se juntam para conversar e deliberar sobre a produção ou não de petróleo. Então, com isso, como eles têm esse controle de produção, liga o forno, desliga o forno, aumenta aí, vamos fazer, vamos explorar ou não, eles conseguem controlar de certa forma o preço do petróleo. Então é um mercado muito delicado que a gente precisa entender que tem esses fatores políticos
que influenciam diretamente no preço. Não é simplesmente oferta e demanda que vai guiar o preço do petróleo. Existe esse controle por parte desses países, é, que isso é uma coisa que a gente precisa deixar clara nesse mercado. Isso hoje, eu já vejo aqui em 2021, quando a gente está gravando esse vídeo, que já diminuiu muito essa dependência, essa relação desses países com o preço do petróleo. Por quê? Que praticamente os Estados Unidos e o Brasil, que são grandes produtores hoje de petróleo, não fazem parte desse acordo aí da OPEP. Então, eles podem conversar lá e a gente aqui faz outra coisa, né? Então, mas sim, existe. Inclusive, recentemente agora, né, no Covid, a gente viu uma queda das ações do Petrobras e de diversas outras petroleiras do mundo de forma muito acirrada, porque o preço do barril do petróleo estava lá, seus 50, 60 dólares pré-Covid, caiu para 20, o WTI chegando a ser negociado até em níveis negativos. Essa variação foi do Brent que eu falei. Então, assim, gente, além do consumo mundial, que foi bastante reduzido, o que aconteceu? Entrou em guerra uma guerra comercial entre a Arábia Saudita e Rússia. Isso fez com que o preço do petróleo caísse muito. Por quê? Porque eles aceleraram a produção e começou a ter muita oferta de petróleo no mercado. Isso foi muito ruim como um todo para essas empresas. Então a gente vê a queda da bolsa aí muito de forma substancial, principalmente movida por essas empresas aí petroleiras. Então foram fatores agravantes. Além da crise do Covid, que reduziu o consumo, as pessoas trancadas em casa consumiram menos, né? Teve essa questão da guerra comercial. Por isso que é muito importante, quando a gente vai analisar Petrobras e empresas nesse segmento, que a gente entenda essa questão da OPEP e essa possível guerra política que pode acontecer entre os países. Falando agora um pouquinho da história da Petrobras, quem não lembra lá da época da escola, das aulas de história, né? Do jargão "o petróleo é nosso". Em 1946 começou um movimento, principalmente das pessoas nacionalistas, que queriam que o Brasil realmente tivesse sua autonomia em relação ao petróleo e montasse sua empresa. Até que em 1953, em 3 de outubro de 1953, o Getúlio Vargas fundou a Petrobras, né, que foi um momento de grande festa no Brasil, etc. e tal. Foi um motivo de orgulho para os brasileiros muito, muito bom na época. Já em 1961, muitos acreditavam que o Brasil não ia poder refinar o petróleo. Foi quando foi fundada a refinaria de Duque de Caxias. E essa refinaria também foi mais um marco importante na história da Petrobras. Logo depois, em 1974, foi quando foi descoberto a Bacia de Campos. Isso também foi muito relevante, porque a gente conseguia agora extrair e explorar o nosso próprio petróleo. Em 1986, a gente começou a explorar petróleo na Amazônia. Mas eu acho que o grande marco da Petrobras e o grande diferencial que colocou a Petrobras aí como uma empresa grande foi o pré-sal, né? Então o pré-sal trouxe uma vantagem competitiva para a Petrobras muito relevante, e em 2016 a gente chegou a explorar 1,5 milhões de barris de petróleo e com custo de extração de 5 dólares o barril. Menos de 5 dólares o barril. Tem países no mundo hoje que exploram a 30 dólares. Então, se você pensar hoje aí o preço do barril de petróleo a 50 dólares, é muito relevante esse custo de produção nosso, tá? Dá uma margem bem interessante para o negócio. Uma outra coisa que favorece muito a Petrobras, que pouca gente sabe, é que o preço do dólar, ele influencia muito na cotação das ações da Petrobras e no resultado da empresa. Por quê? Porque o petróleo é dolarizado, né? O Brent, nossa, a gente viu, ele é cotado na Bolsa de Londres. Então, o dólar mais alto ajuda a Petrobras aí com melhores resultados, tá, pessoal? Agora eu vou compartilhar um pouco minha tela e vamos para os números financeiros e a estrutura da empresa. Importante, uma ressalva muito importante, é que a Petrobras é uma empresa estatal. E como toda empresa estatal, ela está sujeita a problemas e não está no máximo da sua governança e da exploração que a empresa necessita e poderia ter, né? Isso no meu ponto de vista. Então, assim, a empresa Petrobras, por muito tempo, ela teve uma estrutura administrativa muito inchada, né? Até mesmo porque muitos dos cargos
tomada de decisão e até cargos mais baixos eram por indicação política. E essa indicação política, nem sempre a pessoa que está lá no dia a dia é o melhor profissional elegível para aquele cargo. Não é aquele cara que mandou currículo, passou por um processo seletivo. Muitas vezes os profissionais que estão na Petrobras, eles são indicados por um nível de amizade ou até mesmo um favor político que devia na ajuda da eleição. Então isso é um problema muito sério em empresa estatal. A Petrobras quase chegou a quebrar, gente, quando estourou o escândalo de corrupção no governo Dilma, né, conhecido também como Petrolão. Então a empresa estava com altos níveis de endividamento e depois disso, com o impeachment da Dilma, a entrada do Temer, hoje com o governo Bolsonaro, a Petrobras vem sendo gerida de forma mais interessante. Lembrando que esse vídeo não tem nenhum viés político. A gente acompanha um momento de redução de endividamento. Então a Petrobras está vendendo alguns ativos, né, que não faz mais parte do core da empresa, por exemplo, a BR Distribuidora, que tem a BR Manias, conveniências de posto. Não tem muita ligação com o negócio da empresa. Eles estão vendendo participações nesses outros negócios justamente para quê? Para diminuir o endividamento. E eu vejo isso de forma muito positiva. Mas vamos lá compartilhar a tela agora para a gente analisar um pouco os fundamentos e finalmente o gráfico da empresa. Compartilhando aqui minha tela agora com vocês, quem faz mentoria aqui e está no nosso grupo de investimento, sabe que a primeira coisa que eu gosto de olhar antes de comprar uma empresa é o site da B3. Aqui eu consigo ver primeiramente em que nível de governança a empresa se encontra. Então a gente já pode ver aqui que a Petrobras está no nível 2, né? É aquele nível intermediário. Não está no nível 1, mas também não está no novo mercado. E aqui também a gente já consegue ver os códigos da empresa. Então a Petrobras é negociada as ações ordinárias com a PET3 e PET4, como ação preferencial. A gente já explicou isso no nosso curso Faixa Branca, para a gente saber diferenciar uma da outra. Tá? Quem ainda não assistiu, é um curso muito interessante para investidores iniciantes. Dando continuidade aqui, ele fala um pouquinho da atividade setorial e da classificação da empresa. A gente já falou isso no começo do vídeo, então vou pular essa parte. A parte de plantão de notícias e compliance. Dados econômicos nós vamos olhar lá pelo site Fundamentos. Isso aqui é uma coisa muito interessante para a gente olhar. Então quem tem a maior participação societária na empresa? Está aqui o quadro de acionista. A gente consegue ver aqui que quem manda na Petrobras é a União Federal. Por quê? Porque ela detém a maioria das ações ordinárias que a gente já aprendeu anteriormente. Então a Petrobras, ela tem todos os pontos negativos que no meu ponto de vista eu vejo de uma empresa estatal. Eu particularmente não sou muito fã de empresa estatal, quem faz mentoria aqui com a gente sabe disso. Dando continuidade aqui no site da B3, a gente vê que a empresa tem 7 bilhões de ações ordinárias e 5,6 bilhões de ações preferenciais. Então aqui a gente já conseguiu enxergar de forma bem resumida o quadro societário e a composição do capital social da empresa. Agora vamos lá para o site Fundamentos para a gente analisar os fundamentos da empresa. Da situação atual da Petrobras. A gente vê um patrimônio líquido aqui de 247 bilhões frente a uma dívida de 373 bilhões de reais. A gente vê que a Petrobras, pelos nossos critérios, é uma empresa bem endividada, né? Então isso é inegável, é um ponto negativo para a Petrobras. Já analisando em termos de receita, ela faturou 270 bilhões, né, abaixo do seu patrimônio nos últimos 12 meses e gerou um resultado negativo de 44 bilhões de reais. Esse número a gente tem que tomar muito cuidado, porque a Petrobras ela fez um ajuste contábil bem relevante aí nos últimos meses. Por quê? Como a gente já sabe, já viu nesse vídeo, que o preço do Covid o preço do barril do petróleo com o Covid derrubou a cotação das ações da Petrobras e, consequentemente, piorou muito o resultado. E o que a Petrobras fez como adotando conservadorismo? Ela reavaliou todas as suas reservas com o preço do barril do petróleo lá embaixo, para não ter surpresa lá na frente. Isso gerou um prejuízo contábil. Agora, com essa alta inesperada, acho que tanto pelo conselho da Petrobras como pela gente, o preço do barril do petróleo subiu muito nos últimos meses, voltando aí muito perto dos patamares que estava sendo negociado antes do Covid. Isso fez com que
esse número, esse prejuízo líquido aí da Petrobras será revertido como um lucro. Lembrando que também vai ser um ajuste contábil. Do mesmo jeito que o prejuízo não foi ruim, esse lucro não vai ser bom. Por quê? Porque isso é meramente, não foi geração de caixa, foi só uma questão contábil, tá, pessoal? Então é muito importante a gente entender isso. Olhando aqui em relação ao ROI, né, obviamente que com esse prejuízo o ROI está negativo, mas a gente vai ver já, fechando 2020, aí acho que uma boa reversão desse número. Analisando agora o VPA, né, o valor por ação, a Petrobras seria de R$ 18,99. Então a gente está falando hoje de uma cotação a R$ 27,00, 1,43 acima aí do valor patrimonial. Quem gosta de olhar o EV/EBIT da Petrobras, ela é negociada com um múltiplo bem baixo, aí de 4,72. Eu julgo aí a ação da Petrobras um 5,5 bom, né? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda dessas ações. Aqui a gente consegue dar uma olhada nas oscilações, mas a gente vai explorar isso aqui um pouquinho melhor na hora que a gente for olhar o gráfico da empresa, tá bom? Então, de forma bem simplista, os números da Petrobras, ela está sendo negociada a um múltiplo abaixo, do meu ponto de vista. Ela pode ser beneficiada aí com essa reversão de lucro contábil, isso pode gerar um bom humor no mercado, né? Consequentemente positivando o ROI e positivando esse lucro líquido da empresa. Pessoal, antes de a gente ir para a análise gráfica, eu só queria mostrar para vocês o percentual de exportação da Petrobras, para vocês verem como a China é relevante. Hoje a China está em 71% do que a Petrobras exporta, tem concentração na China. Estados Unidos 10%, Chile 5%, Índia 4%, entre outros países aí que está bem pulverizado nos demais. Outra tabelinha que eu queria compartilhar com vocês aqui, que eu achei bem interessante, é esse momento da Petrobras de redução de dívida. Então a Petrobras aí passa por isso. Então aqui de 2015 para 2019, a gente vê um incremento do EBITDA da empresa, já uma diminuição da dívida. Isso é muito positivo e em virtude dessa nova gestão, que faz com que a venda de ativos obsoletos ou que não é o core da empresa, como a gente já viu anteriormente, está tendo essa redução de dívida e um aumento nessa geração de caixa aqui que a gente consegue evidenciar através do EBITDA. Então, pessoal, agora vamos lá para o gráfico da empresa. Pessoal, analisando a Petrobras aqui graficamente agora, a gente vê aqui alguns suportes e resistência que eu tracei. Lembrando que eu estou analisando em velas de um dia e coloquei alguns pontos que eu vejo como entrada e a gente fazendo parcial em Petrobras. Então a gente pegando essa última onda de alta, né? A Petrobras bateu naquele suporte nosso lá em cima que a gente já traçou. Você pode ver que esse suporte de R$ 31 aqui, 30,92, ele é muito relevante na Petrobras. Lá no passado, né, em 2019, ele já testou esse suporte várias vezes e era onde o preço estava antes da queda do Covid aqui em 2020. Então a gente vê uma entrada na Petrobras aqui por suporte nessa região aqui de 26,30. Então eu tenho um suporte muito relevante aqui no 26,30. Então isso aqui pode ser uma compra da Petrobras aqui, ó, 26,05, 26,30, essa região. A gente traçou um FIBO aqui, pegando essa onda de alta da Petrobras de recuperação e a retração aqui dos 61% dá bem em cima desse suporte nosso. Lembrando que a melhor compra seria nessa região aqui do 23,69 e 24,63. Aqui a gente conseguiria se posicionar bem. Então, quem está pensando em entrar na Petrobras, eu já vejo uma entrada agora, podendo aumentar a mão aqui nessa região, tá bom? Então, o alvo dessa operação aqui de Petrobras, a gente poderia traçar lá nos R$ 40,46, que seria o 161,8 de FIBO. Lembrando que é uma operação de longo prazo, a gente já falou de fundamento, de técnico, de questões específicas da Petrobras, tá certo? Então, assim, é só para a gente fazer uma análise gráfica bem simplista, colocando alguns suportes e resistência. Lembrando que aqui no 31,71, se eu entrar agora na Petrobras, eu já faria uma saída parcial.
que seria uma saída parcial? Comprei lá 1.000 ações, pelo menos umas 500 ações, eu já estaria diminuindo minha mão aqui nesse ponto, que a gente vê que é uma resistência muito relevante. Tá bom, pessoal? Pessoal, então aqui a gente finaliza o nosso primeiro vídeo aí do canal de análise de empresas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo longo, foi, mas a gente tentou apegar todos os detalhes, desde mercado até a análise da empresa, né? A gente deixa aquele pedido para vocês, se gostaram, deixa o like aqui no vídeo, comentem até com próximos temas que vocês queiram, outras empresas que a gente possa analisar aqui para compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, tá? Não estou mandando ninguém comprar Petrobras ou vender ações da Petrobras, apenas é um vídeo educativo para a gente trazer um pouquinho de informação sobre mercado e essa empresa aí que é o xodó de muitos brasileiros, tá bom? Até o próximo.